tarde, pessoal. Como que vocês estão? Vocês estão vendo aí que eu tô devendo uma live, né? Quinta-feira não foi possível gravá-la. Estamos aqui hoje para falar sobre um tema importantíssimo e uma conquista, assim, extraordinária com o julgamento do tema 1082 pelo Superior Tribunal de Justiça. Estamos ao vivo aí pelo YouTube e pelo Instagram. Você que está nos assistindo, manda essa live para alguém poder assistir também. Vou falar sobre a possibilidade de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo, tá? E a respeito desse tema, houve um julgamento semana retrasada pelo STJ fixando uma tese que foi julgada pelo rito de afetação, ou seja, tem poder vinculativo e deve ser seguida pelo judiciário. Então, pessoal, tema de extrema importância, mais uma vez. E agora a gente vai ter uma notícia muito boa com relação a isso. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, João Érico, Raquel, Cláudia, como que vocês estão? Obrigada aí pela audiência. Manda essa live para alguém e também ela vai ficar salva, depois você pode assistir novamente, salvar, compartilhar. E eu vou falar rapidamente sobre o tema repetitivo 1082, tá? Foi julgado pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, aquela sessão que julgou também sobre o rol taxativo da ANS. Elton, boa tarde, seja bem-vindo. Me parece... o relator desse julgamento, tema 1082, também foi o relator Salomão, Luiz Felipe Salomão, que é quem foi o relator do rol taxativo da ANS, né? Me parece que com o julgamento do 1082, ele quis, de certa maneira, após pressão midiática e da sociedade, se redimir um pouco com relação ao julgamento do rol taxativo da ANS. Por quê? Porque diversas vezes no julgamento do 1082, agora, semana retrasada, ele salientou a importância de se respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Então, peraí, quando se fala em julgamento do rol taxativo da ANS, a gente não tem que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana e o acesso universal à saúde. Mas quando se fala em tema 1082, que é a possibilidade ou não de cancelamento unilateral pelo plano de saúde de plano coletivo, então aí a gente tem que respeitar o princípio da dignidade da pessoa humana. 2 pesos e 2 medidas para julgamento de acesso à saúde, para até onde acesso à saúde. Mais uma vez o STJ está de parabéns, só que não. Então vamos falar especificamente sobre o que foi esse tema. Vou ler para vocês o que foi decidido nesse julgamento. Qual foi a questão submetida a julgamento? Definir a possibilidade ou não de cancelamento unilateral por iniciativa da operadora de contrato de plano de saúde coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário cometido de doença grave. Bom, vamos contextualizar para vocês entenderem. Existem diversos contratos com relação ao plano de saúde, contratos individuais e familiares, que é aquele feito individualmente, e os contratos coletivos, que podem ser por classe ou os empresariais, que a gente fala que o beneficiário, assim que ele é contratado por uma empresa, e eu estou falando de contrato de trabalho, ele adere ou não ao plano de saúde, que muitas vezes é oferecido por essa empresa ou pela classe. O que é a classe? Por exemplo, classe de advogados. Os advogados, a OAB normalmente ela oferece para a classe dos advogados um plano de saúde da CAAMES, aqui no caso do Mato Grosso do Sul. Então a classe adere àquele plano coletivo, adere àquele plano de saúde de maneira coletiva. Então o julgamento 1082, ele refere-se aos planos coletivos. Então você que tem plano de saúde individual, familiar, não está dentro desse julgamento, tá bom? Então nós estamos falando da modalidade coletiva. O que acontecia antes desse julgamento?
O plano de saúde poderia a qualquer tempo encerrar o contrato com a empresa, tá? Fazia-se a notificação e simplesmente poderia da noite para o dia encerrar esse contrato. Quando o plano encerrava esse contrato, o que acontecia? Existiam beneficiários que estavam na pendência de tratamento para doença grave. Imagine a seguinte situação: você foi diagnosticado com um câncer e está no meio de um tratamento de quimioterapia, ou seja, muito importante para o tratamento da sua doença, e de repente o seu plano de saúde resolve cortar o seu benefício, como a gente diz. Resolve cortar, desvincular, acabar com o vínculo do contrato e você fica imediatamente sem o seu tratamento para câncer, no caso a quimioterapia. Isso acontecia, gente, só todo dia. Aí o que a gente, como advogado, tinha que fazer? A gente tinha que entrar com uma medida liminar, com uma medida cautelar, para falar: olha, doutor, o fulano aqui, o nosso paciente, o nosso cliente está em pleno gozo do tratamento, ele está diagnosticado com uma doença grave. Se for interrompido esse tratamento agora, ele poderá vir a óbito, seu quadro clínico poderá sofrer uma piora de sobremaneira que poderá levar a óbito ou, enfim, o tratamento não ser mais eficaz. E aí a gente conseguia, na grande maioria das vezes, essa liminar para poder continuar. Só que isso foi ficando tão recorrente, que o STJ resolveu afetar 2 recursos especiais, um do Rio Grande do Sul e um de São Paulo, em 9 de março de 2021. Então, ele afetou, falou: olha, isso aqui eu vou pegar como paradigma e eu vou julgar esses 2, e o que tiver de decisão nesses 2 recursos especiais vai valer para o âmbito do Judiciário Nacional. Tá? Então, eles afetaram esses 2 recursos em 9 de março de 2021 e o julgamento desses recursos foram feitos em 22 de junho de 2022. Agora, ou seja, ficou mais de um ano parado desde a data da afetação para o julgamento. Mas o que importa é que nesse julgamento, que ainda não tem um acordo, ainda não foi publicado um acordo para a gente ver mais especificamente como que se dará a matéria na prática, o importante é que o benefício desses julgamentos para os beneficiários de plano de saúde coletivo são muito grandes. Então a gente teve uma evolução muito grande de julgamento. Por quê? Porque a segunda sessão civil do STJ, cuja relatoria é do Luiz Felipe Salomão, acabou decidindo que o plano de saúde, tá? A seguradora, não pode, a operadora de saúde não pode mais cancelar unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo enquanto seu beneficiário estiver gozando de um tratamento para doença grave, tá? Então, o que acontecia só todo dia, perdão, dos planos simplesmente encerrarem o contrato, não pode mais acontecer. Ou seja, agora, se o beneficiário estiver em pleno gozo de tratamento médico urgente para doença grave, o plano de saúde não vai mais poder encerrar o contrato. Magnífico. Essa discussão é tão profunda porque, veja só, olha como que funcionava na prática até esse julgamento. A empresa ou a classe aderia ao contrato coletivo e aí, obviamente não por uma doença pré-existente, mas depois de aderir ao contrato, o beneficiário descobria que estava com uma doença grave, como eu estou citando para vocês, o câncer. Aí ele submetia, ele ia para o médico prescrevia um tratamento, uma quimioterapia ou uma radioterapia de frequência diagnóstica superior, e aí ele submetia o requerimento para o plano e falava: olha,
foi prescrito tal tratamento, eu preciso iniciar a quimioterapia ou a radioterapia agora. O que o plano de saúde coletivo fazia? Adivinha só? Encerrava o contrato. Era isso que acontecia. Porém, isso não vai mais poder acontecer, segundo o entendimento do STJ, enquanto perdurar o tratamento. E depois que acabar o tratamento, o plano pode novamente vir naquela história de cortar o contrato, de encerrar o contrato unilateralmente? Pode. A medida vale somente enquanto perdurar o tratamento para a doença grave, ok? E se esse tratamento durar 5 anos, como é o caso do câncer, né? Que a gente sabe que a alta hospitalar ou a alta médica normalmente demora-se 5 anos, quando o médico vai observar aquele período se vai haver recidiva ou não da doença, e não havendo, ele dá uma alta. Né? Foi isso que ficou decidido no julgamento desse tema 1082, que enquanto não tiver alta médica, o plano será obrigado a fornecer a cobertura dos tratamentos prescritos pelo médico para essa doença grave. Então, tendo em mente esse voto e essa fala do Luiz Felipe Salomão, do STJ, a gente entende que sim, tem que esperar os 5 anos até ser diagnosticado ou não a recidiva do câncer, ou seja, até o paciente ter uma alta hospitalar. Então, isso é maravilhoso. A gente sempre disse para os nossos beneficiários, para os nossos clientes, que o melhor dos mundos é sempre um plano individual familiar. Muito embora, na ocasião de você contratar um plano individual, a mensalidade, a contraprestação seja maior do que de um plano empresarial coletivo, quando você tiver reajustes anuais de mensalidade, no plano individual sempre vai ser menor do que no plano empresarial coletivo. Por quê? Porque o plano individual, os reajustes do plano individual, eles estão sob fiscalização da ANS, Agência Nacional Suplementar de Saúde. E as mensalidades do plano empresarial coletivo não estão sob fiscalização da ANS, ou seja, o plano pode suportar, aliás, o beneficiário vai suportar, às vezes, um reajuste de 20%, 30%, 40%, enquanto que no plano individual, no último ano, por exemplo, foi um reajuste de 8,5%, aliás, 15% no último ano, no ano retrasado 8,5%, nesse último ano 15%. Então, na medida de toda a situação, sempre é melhor se resguardar com um plano de saúde individual. E também a gente sempre indicou, além das razões do plano, dos reajustes, a gente sempre indicou o individual em razão da mesma questão que foi julgada no 1082, pelo fato de que os planos coletivos podem suspender a eficácia do contrato a qualquer momento. Mas agora, com o julgamento da 1082, existe uma outra dinâmica favorável para o beneficiário, que é o plano não poder mais cortar, suspender, rescindir, cancelar o plano coletivo unilateralmente se o seu beneficiário estiver em pleno uso de tratamento para a doença grave. Entendido? Pessoal, questões mais práticas sobre esse julgamento do 1082, a gente vai poder observar assim que for publicado o acórdão desse julgamento que aconteceu no dia 22, como eu disse para vocês. Então, assim, com certeza, assim que esse acórdão for publicado, nós vamos voltar aqui, fazer uma nova live rápida como essa também, para dizer para vocês sobre os aspectos práticos que a gente acha que vai acontecer na prática. Por quê? Porque no julgamento a gente ouviu o voto, a gente acompanhou a votação, mas a gente não sabe como vai sair a publicação, se vai haver modulação de julgamento ou não, como que vai se dar. Então, assim que sair a publicação desse acordo, novamente eu vou voltar aqui para falar com vocês sobre quais serão as perspectivas da prática desse julgamento. A gente sabe que foi votado por unanimidade que o plano não poderá cancelar unilateralmente
mas existem várias questões práticas que a gente precisa analisar. Uma delas é se, por exemplo, findado o contrato coletivo, o beneficiário poderá fazer uma portabilidade para um plano individual. Então, essas questões mais práticas a gente vai trazer assim que o acórdão for publicado, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, me mandem no direct, salvem essa live, é uma live rápida, uma live sobre um assunto extremamente pontual, mas de grande importância, e como eu disse para vocês, parece-me que o STJ no julgamento do rol taxativo deu um tapa na cara do beneficiário, uma semana depois, com o julgamento do tema 1082, parece que ele veio fazer um carinho aí em nós beneficiários, tá bom? Acho que, de sobremaneira, pesou a consciência dos ministros, principalmente do relator Salomão, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado, o tema foi rápido e é assim que teria que ser mesmo. Volto com mais notícias para vocês quando o acórdão for publicado, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até quinta-feira tem outra live, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!